Boa tarde, estão a ouvir? Boa tarde. Bom, então a Susana incumbiu-me aqui da tarefa de ser o Ricardo Araújo Pereira do dia. Obrigada. Eu acho que estás muito melhor servida por isso. Espera aí, Mariana, desculpa interromper. Não se ouve? Sim, está bem. Não, sim, está bem. Conseguem ouvir? Não, estou a falar muito baixinho. Escolhi 3 sonetos do livro que vamos falar hoje, os que eu achei mais engraçados. Nada disso, garanto, é pessoal. Mas não tem uma pitada de má fé. Mas ninguém faz amor em Portugal sem antes passar horas no café. Se quiseres transar em terra lusa, jamais alcançarás algum sucesso em levantar do português uma blusa, se não tomarem baldes de expresso. Bebe-se mais café que se ouve o fado. Nesse país viciado em cafeína, jamais sequer beijei uma menina que não tivesse antes sedupado. Não importa o trabalho que dedicas, não farás nem terás bicos sem bicas. Maria, isso tem que ser em português do Brasil. Ok. Agora, achas que eu posso tentar aqui um sotaque brasileiro? Como você quiser. A ficar cafona? Não. Vou tentar então. Bem, este é um disco que eu mais ouvi, portanto, desculpa aí, vou ter mesmo que ler este. Desculpa, pai. No momento em que vi que estava calvo, só pensava em dar cabo da minha vida. Eis que surge uma chance de ser salvo, se eu tomasse essa tal finasterida. Mas o efeito bateu colateral. A cabeça de cima deu uma enchida, mas o mesmo não digo do meu pau. Hoje lembro uma velha deprimida. Melhor ter cabeleira e meia bomba ou ser careca e funcionar a tromba? Desculpem, vou tentar subir o nível. Melhor ser cabeludo de pau triste ou ser careca da piroca em riste? Desculpem. Estás a ver, não dá para ser brasileiro. Melhor ser cabeludo do pau triste ou ser careca da piroca em riste? Dei preferência à ponta mais visível. Epílogo. Não importa o estado da pepeca, qualquer coisa é melhor que ser careca. Mas calma, porque isto não é só deboche, este livro, atenção. Calma aí, deixa eu fazer o vídeo. Como assim? Sério? Posso fazer? Acho que estou muito bem. Então, posso começar? Deve ser um transtorno paranoide, mas penso sem parar no fim do mundo. Se pintar na atmosfera um asteroide, ele chega lá em casa num segundo. Não se vê, mas no céu agora mesmo atravessam milhões de meteoritos. São bolas de canhão cruzando o esmo. Se algum acertarmos, estamos fritos. Agora acontece um tiroteio, só tem bala perdida e aqui no meio a gente se preocupa com azia, com marcas de carro, glúten, adultério. Nada merece ser levado a sério. Os cometas te deram mais um dia. Vai, Mariana, vai, Mariana. Depois, se quiseres, posso ler essa da careca, que sempre tem mais graça. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos, muito boa tarde. Acabamos de ouvir a poesia de Gregório do Vivier na voz magnífica da Mariana Violante. Obrigada, Mariana. Bom, Muito obrigado, eu amei. É muito bom ouvir com sotaque português, tudo parece poético, profundo pra gente, né? Acho que é bonito pra gente. Nós ao contrário. estávamos precisamente a falar nisso há pouco, que com o sotaque brasileiro fica tudo mais poético, mais bonito. Ainda bem que achas o contrário, fica assim, fica equilibrado. Bom, sejam bem-vindos, eu tenho o prazer de ter ao meu lado este senhor, que dispensa apresentações. Ele é humorista, ator, ele é escritor, mas eu acho que hoje eu vou apresentar como o poeta Gregório do Vivier. Gregório, bem-vindo à Arquivo. Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigado. Eu gosto muito dessa livraria mesmo, acho as livrarias mais bonitas. É a segunda vez, não sei se lembra, já precisamente 2 anos estiveste aqui para apresentar o teu outro livro de crónicas, Caviar é uma Ova. Hoje o Gregório está no Arquivo para falar sobre este bonito livro, que tem a chancela da tinta da China,
mais uma belíssima edição, chancela de qualidade, Sonetos, o primeiro livro de poesia do Gregório editado em Portugal. Bom, Gregório, em Portugal é o teu primeiro livro, mas sei que não é o primeiro livro que publicas de poesia. Publicaste aos 22 anos um outro livro no Brasil, que recebeu excelentes críticas, cujo título, deixa cá ver se eu me lembro, sei que tem um título fabuloso e enorme, que é A partir de amanhã eu juro que a vida vai ser agora. Uau. Gregório, gostava de começar por te perguntar quem é que surgiu primeiro, o humorista ou o poeta, ou se pelo contrário os dois complementam-se e surgiram ao mesmo tempo? Eu acho que os dois são a mesma pessoa, porque eu acho que tanto o humorista quanto o poeta, olha que lindo, eu vou ter um desses, aliás, já nasci em janeiro, uma menina, mas obrigado. Eu quero dizer, tanto o humorista quanto o poeta, acho que eles nascem na infância, só que ao contrário das outras pessoas, das pessoas normais, eles continuam crianças, né? Acho que tanto o humorista quanto o poeta são pessoas que guardam a infância dentro delas, pessoas que não amadurecem, pessoas que guardam o olhar da criança, que é o olhar do leigo, é o olhar daquela pessoa, do maluco também, do louco, que olha o mundo e não entende. Eu acho que esse espanto, ele é o que define para mim tanto a poesia quanto o humor, sabe? E, então, para mim são coisas muito parecidas. Às vezes as pessoas acham estranho, como é que você é humorista, escreve poesia? Como se a poesia fosse algo sério, algo que merecesse uma, como é que se diz, uma certa solenidade, e o humor fosse necessariamente algo ralo, algo que não tivesse nenhuma profundidade. Mas eu acredito que tanto a poesia não precisa ser solene, quanto o humor também não precisa ser ralo. Eu acho que as duas coisas podem combinar muito bem juntas, sabe? Eu gosto muito dos humoristas que têm poesia e dos poetas que têm piada, né? Aqui em Portugal vocês têm alguns que eu sou muito fã, desde Bocage, até mais recentemente a Dília Lopes, que eu amo, maravilhosa, e não só o Vasco Graça Moura, era outro que escrevia sonetos maravilhosos. Acho que em Portugal tem muita piada, eu gosto muito da piada portuguesa. E a literatura portuguesa tem muita piada, assim, eu sempre gostei muito. E tu disseste uma coisa fantástica, que é o humor com poesia é fundamental, poesia com humor é maravilhoso. Basicamente é isso, resume aquilo que acabaste de dizer. Bom, e porquê a escolha desta forma tão clássica de poesia, sonetos? Porque eu, como queria falar de coisas muito profanas, eu acho que o soneto gera uma tensão que ela é cômica, sabe? O fato de você estar escrevendo em decassílabos rimados, para além de ser muito divertido, eu adoro a restrição. Acho que a restrição é liberta, né? Sim, se você falar de amor, todo mundo já falou tantas vezes, assim, que se você falar só, a chance de você cair numa repetição é enorme. Quando você começa a se restringir, em termos métricos, né, você se obriga a falar coisas novas, coisas que não necessariamente foram ditas. E com o humor a mesma coisa, se fosse falar desses assuntos triviais, a prosa, ela, às vezes você cai numa coisa que já foi dita, porque não tem restrição. Então, a palavra, quando rimada, quando você tem que fazer caber numa métrica, ela te obriga a dizer coisas, né, diferentes. E é um vício, é um jogo a métrica. Você tem que caber as coisas em 10 sílabas. E quando você vê, você está pedindo, quando eu vejo um café, alguém me vê um café aí? Vou botar selo, sabe? Tipo, quando você vê, você começa a ficar o dia inteiro meio como um maníaco da métrica. Que é uma delícia mesmo, uma brincadeira como... que você não dá de nada, você pode ficar na sua cabeça, dentro da sua cabeça, tentando fazer as coisas caberem em versos. E é uma forma muito divertida de autismo. Eu não sei se vocês sabem, o Gregório escreve alguns dos textos para o coletivo de humor Porta dos Fundos. O Gregório é também cronista na Folha de São Paulo, bom, e é poeta. O que eu gostava de perguntar é o que é mais prazeroso para ti escrever? Os textos para a Porta dos Fundos, as crónicas, a poesia? Eu acho que a poesia de todos os ofícios é o que é mais, por causa da questão da métrica, que me seduz muito, que é uma restrição, sabe? É algo que é lúdico mesmo, uma palavra. Então acho que a poesia de todas é a mais divertida. O Porta é muito árido, porque o humor, ao contrário do que as pessoas acham, muitas vezes, o humor não é necessariamente engraçado de escrever, não é doloroso de escrever uma piada, porque
ela precisa funcionar, ela tem a obrigatoriedade da graça, que é muito difícil mesmo escrever humor. Quando você tem a obrigação de ser engraçado, a poesia não tem obrigação de nada, só isso já me agrada muito. Ela pode inclusive ser engraçada, mas ela não precisa ser mais nada, ela não precisa ser nada na vida. Isso é muito prazeroso, por isso eu acho que dos ofícios o mais gostoso é a poesia. Bom, eu vou me atrever aqui a ler um poema para introduzir a próxima pergunta. Eu não estou à altura da Mariana, mas vou fazer o meu melhor. Peço que tenham alguma paciência. Encontrei-a no Tinder de manhã. Logo quis conhecer melhor ao vivo, mas pediu me adicione no Instagram e seguimos em outro aplicativo. Foram meses e meses de Facebook e até hoje ficámos no virtual. Ainda torço para que ela me cutuque, não no Face, ao contrário, no meu pau. Há quem goste de homem, de mulher, de animal, de cadáver, de apanhar. E há quem goste, como esse meu affair, de manter relação com o avatar. Só me resta pensar, fiz o que pude, torcer para ao menos receber um nude. Desculpem por este bocadinho. Agora, tudo isto, esta chatice toda, para introduzir aqui a seguinte pergunta. Críticas, ou pelo menos falas num tom sarcástico, aqui sobre a era das tecnologias. É uma coisa que te incomoda? Ou, pelo contrário, fazes parte também desta realidade? Ela é inevitável, né? Como você vê, eu estou aqui botando no Instagram, mas, assim, é um vício. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é muito importante a gente manter uma distância segura desse vício. Eu acho que, por exemplo, o celular, a melhor coisa que acontece é quando acaba a bateria. De repente você começa a pensar coisas que você nunca pensaria, porque ele preenche os vazios, né? Isso que me incomoda. Então, nada demora mais, você não espera mais. Você pede um café, esse tempo você preenche resolvendo coisas e você não tem mais aquele tempo para pensar besteira, para pensar, ter ideias, mesmo que elas não servam para nada. Eu acho que esse tempo é muito louco. Quando a bateria acaba, parece que as coisas demoram mais, já percebeu? Ah, que inferno, cara, não, o tempo normal das coisas é esse. Só que antes você está com o celular ali, você nem percebe que o tempo passa. Então eu acho que é uma ótima maneira de alargar o tempo, assim, ficar um pouco longe do celular. Apesar de que, obviamente, atravessa tudo que eu faço, tem um combo. A gente fica muito viciado mesmo, né? Trabalho também. É muito trabalho, E atravessa todas as relações pessoais, né? São pelo Instagram, pelos aplicativos todos, e pelo WhatsApp. Então é meio inevitável, eu acho. Eu tento evitar, mas é inevitável, fatalmente. Por favor, sintam-se convidados aqui a entrar na nossa conversa. Não quero aqui monopolizar, aproveitem a presença do Gregório no arquivo para fazer também algumas perguntas. Gregório, existe uma imagem, se calhar, pelo menos em Portugal, de recato ou até descrição associada a muitos poetas, que está nos antípodas daquela imagem que nós associamos aos humoristas. Há um lado introvertido em ti? Ou, pelo contrário, é esta imagem que nós temos que está completamente errada? Não, tem total. Tem um lado que eu acho que para escrever você precisa vir de um lado de um momento não de reclusão, não diria, mas de quietude, né? Você precisa, total, se você fica o tempo todo no celular, ou não só no celular, no encontro aqui, você não tem aquele momento que é necessário de olhar para si e contar os versos, né? Contar as palavras, como eu estava falando. Escrita necessariamente sozinho. A gente mesmo no Porta dos Fundos, por exemplo, cada um escreve um sketch e traz, e a gente debate os sketches juntos, mas a escrita é sozinha, a gente escreve cada um em casa e traz. Porque essa coisa de escrever um do lado do outro, quatro mãos, eu já tentei, impossível, então, pelo menos para mim. Então é sempre sozinho. Acho que esse é o grande barato da literatura, também a grande dificuldade. O grande barato porque você não precisa de mais ninguém, você só precisa da sua cabeça. E a grande dificuldade é que você não precisa de mais ninguém. Então você só depende da sua cabeça, não tem a quem recorrer. E isso para mim é difícil. Eu gosto muito da presença de pessoas, muito gregário, com perdão do trocadilho do meu nome. Mas eu gosto muito da gente em volta. Eu acho que faz muito bem o convívio das pessoas, faz uma pessoa melhor e melhora as coisas que você faz. Então eu escrevo, logo mostro para poucas pessoas, assim. Mas eu mostro, porque para mim escrever para si mesmo, eu sei que tem muita gente que escreve, mas é uma forma de... engraçado. E tem uma correspondência que eu gosto muito do Mário de Andrade, um autor brasileiro, com um jovem que escrevia,
e o jovem chega para ele e fala, olha, eu queria escrever, eu não queria publicar porque eu acho que publicar é uma forma de vaidade, então eu tenho vergonha de publicar o que eu escrevo. Porque se você publica, é sempre por vaidade. E o Mário de Andrade responde uma coisa ótima, que é, tem razão, quem publica o que escreve é por vaidade, mas quem não publica também é por vaidade. Né? Escrever e não publicar é também uma forma de vaidade. Você está se protegendo de uma coisa, você acha que as pessoas esperam algo de você que é maior do que na verdade as pessoas não esperam nada. Então, tudo é por vaidade. Né? E eu escrevo muito para mostrar. Eu acho que enquanto você não mostra o processo da escrita, está incompleto enquanto ninguém lê. Né? Ele está pela metade. Então eu gosto muito de escrever, é sempre solitário, mas assim que eu termino, eu mostro, e ouço e mudo. E mudo, e tem sempre um vai e volta. No caso dos sonetos, tem alguns sonetistas que eu gosto muito, que eu mandei assim, que é o Paulo Henrique de Brito, que é um grande poeta brasileiro que eu adoro. Aqui no Portugal, o Thiago Torres da Silva, que eu adoro. Exatamente, letrista de fado e tal. Que legal, assim, o Thiago, grande amigo que eu respeito muito, e mandei, ele me deu várias pequenas, porque o bom do soneto tem coisas pontuais que as pessoas podem falar, não é assim, gostei, não gostei, não é. Eu escreveria, sabe, eu botaria uma vírgula aqui ali, então eu faria essa ligação, ficaria mais, a métrica ficaria mais fácil, mais redonda se trocasse, então tem coisas tem ótimas dicas que você pode receber. Então tive a sorte de contar com esses bons sonetistas assim, e para mim faz parte do processo da escrita. Enviar para pessoas que você gosta, ouvir, feedback, etc e tal, mudar os poemas ou não mudar também é uma opção. Algumas coisas só, não, eu gosto assim, não gosto desse defeito do poema. Bom, agora na sequência falaste aqui de algumas influências, há bocado falaste no Cage, Adília Lopes, Vasco Graça Moura. Mariana, o que é que dizes? Vamos a mais uma leitura? Vale a pena explicar que este é de outro livro. É para comprarem os dois, é melhor. Mas vou precisar de prazer. Este é mais porque eu também gostava de colocar a questão ao Gregório de como é que ele chegou a isto, porque eu acho que este texto é espetacular. E, portanto, vamos a ele. O texto chama-se O Ovo. Carlos acordou e fritou um ovo. Anónimo. Naquele outono de 1875, Carlos abriu as pálpebras esgadelhadas. Tinha acordado macilento. Trazia tranquilidade contar as 18 velas do lustre de ouro, presenteado pelo tio Afonso havia 32 anos. Somente para dar-me esse lustre serviu o tio Afonso, pensou. Levantou-se da cama com uma fadiga langorosa. Arrastou consigo os lençóis de seda indiana e esticou-se num fato de xadrezinho inglês. Cobrindo-se com um caixonete de seda clara, e abriu um telegrama, indolente e pousar, em frente ao espelho de Veneza. Resvalava, através das árvores, uma luz esverdezinhada. Ordenou à criada: frite-me ovos. Essa de Queiroz. Carlos acordou com uma súbita vontade de fritar um ovo. Em fritar um ovo, pensou, agora mesmo. Posto que não fritá-lo, não poderei comê-lo frito, e terei de me contentar com ele cru, o que não seria do meu agrado. Tendo pensado nisso, fritou o ovo. E não está ruim, pensou, o ovo frito. José Saramago. Acordei libertado da angústia de não estar acordado. Não estar acordado é enorme, viver é isso. Fritei um ovo. Clarice Lispector. Sonada. Esta aqui vai ser linda. Sonada. Carlos abriu o olho. Bisbilhava-se. A galinha desovou um ovo, disse Miguel. Larga da foiteza, gritou o tio João Jório. É muito ambicionice comer a galinha que ainda não galinhou. Carlos nem orelhou. Quando o tio viu, o ovo já não era. Guimarães Rosa. Acordei ao lado da Vânia, que ainda dormia. Seus seios eram rosados e a sua pentelheira era vasta e negra. Levantei e acendi um cigarro daquele fogão de bacana. Na cozinha, Branca me esperava, nua, com uma magno na mão, tapando-lhe a boceta. Eu disse alguma coisa que ela não gostou. Apontou a arma para os meus testículos. Frita, Carlos. Seus olhos vão ser porra do meu café da manhã. Alguém bateu na porta. Era ferida, nua. Fodemos. Rubem Fonseca. Carlos acordou com a perna meio dormente. Para ficar com menos dor, recorreu a uma simpatia. Foi até à cozinha e fez um ovo estrelado. Paulo Coelho.
como é que se consegue, como é que se consegue escrever todos estes autores? Foste tu que escreveste? Acho que é muito inspirado e todos eles te influenciaram. Sim, a sua forma, sim, eu acho que, eu confesso que, agora eu estou pensando, e eu acho que eu nunca li o Paulo Coelho, então é só preconceito. Mas é só com preconceito, ou seja, eu lendo aqui, ouvindo você falar, falei, que cara de pau o sujeito tentar escrever como essa de Queiroz, assim, você tem que ser brasileiro e muito desrespeitoso mesmo. Não, mas está muito bem apanhado. Obrigado. Mas tem um livro que eu adoro, chama Exercício de Estilo, do Queneau, que é um cara que brinca muito com isso, então ele escreve a mesma cena, não como autores, mas em estilos. Romance do século XVI, a poesia, ele escreve a mesma cena de 1000 formas, né? O Queneau, que é um livro super legal, então é meio roubado dele, assim, essa... É plágio, descarado, como tudo. E a brincadeira muito essa, né? Como... É muito divertido você escrever com outras pessoas. Você está a falar otimamente, mas falar mais perto do microfone, sim. Aquela malta ali também ouve. Boa! É que eu achei que eles não queriam me ouvir, que eles estavam tomando café. Não queria atrapalhar o café deles. Obrigado, querido, pela dica. Tá bom assim? Tá bom agora? Então, e é isso. Vocês ouviram os poemas? Cada um era como se fosse uma forma tal do ovo. E é isso. É uma brincadeira com uma... Eu adoro brincadeiras com a linguagem, né? São muito inspiradoras, assim, para quem gosta de escrever, sei lá. Às vezes eu quero escrever, mas eu não sei muito por onde começar, não tenho ideia. É muito bom você brincar, escrever como se fosse outra pessoa, porque às vezes a gente não acha a própria voz. Eu mesmo não tenho voz, não tenho um estilo que eu posso chamar de meu, mas eu adoro imitar os estilos. Acho que a imitação é uma ótima maneira de você achar a sua própria voz. Vai imitando, quando você vê, você já perdeu a imitação e você já inventou alguma coisa de novo. Eu acho muito divertido e tem um potencial cômico grande também, eu acho. Eu adorei ouvir você lendo, João. Por favor, quem tiver perguntas, não hesite em colocá-las já ao Gregório. Boa tarde, Gregório. Uma das mais velhas de Portugal e a Leiria. Dizia há pouco que também é ligeiramente agarrado aos telefones, redes sociais, o suficiente. O tempo que não temos, e às vezes paramos para pensar coisas, se também aproveita e escreve logo no telefone. Se guarda o tempo de escrita só para casa, no papel, na folha branca, ou aproveita isso mesmo, o telefone ser também um meio de escrita e aproveitar, fazer o bem do mal. Obrigado. Eu uso muito notes, as notas do Evan, porque eu queria muito ter um caderninho. Eu já tentei várias vezes, e às vezes dá certo, mas eu perco e... Tá conseguindo? Moleskine. Nós oferecemos hoje. Moleskine? Vocês têm um pra mim aí? Obrigado. Mas eu tenho um problema que eu perco. Eu não vou perder o de vocês, devem ser lindos. Inclusive está num preço ótimo, eu vi lá embaixo, maravilhoso. Mas aí na falta deles, como não é sempre que eu vou numa livraria e me dão, eu uso o aplicativo, eu escrevo, volto e me anoto uma coisa. Eu tenho um problema que às vezes eu não entendo depois. Eu penso que a ordem vai ser hilário, eu escrevo só assim, é só botar ovo. Aí depois eu fico lá tentando desvendar aquele ovo. Que era esse texto todo que eu tive a ideia de ver, a pessoa fritou um ovo de várias vezes, escreveu lá ovo, sabe? Então eu tenho que lembrar de ser mais prolixo quando eu escrevo as notas, porque senão eu não me entendo. Mas eu uso bastante o celular para isso, porque está sempre à mão, né? Embora eu vá adorar ganhar um caderno da livraria Arquivo. Depois tens que cobrar aquele senhor e aquela senhora que estão ali, eles não se esqueceram. Bom, oferta? Ok, já ganhaste uma aqui. Eu amo ver, não, sempre que eu venho à Leiria é especial, de verdade, não é questão aqui não. Sempre vou ao Zé Lúcio, que eu adoro o teatro, tem uma programação ótima, está sempre boa de público, eu adoro aquele lugar.
E também fui na companhia, não tem uma companhia de teatro também muito legal, que tem um teatro pequeno ali atrás? É o Nariz. Exatamente, Nariz. Muito linda. Amanhã eu tô lá no negócio, droga. Vou perder, droga, de repente eu venho. E tem a revista Preguiça, que eu adorava também, que eu acabei de saber que acabou, que era ótima. Não é? Eu soube, que pena que acabou, que era uma ótima revista literária, com poucas. Fiquei triste. E tem também o Putanesca. É maravilhoso. Não é maravilhoso? Do Nuno, né? Nossa, é maravilhoso. A gente foi, eu tô até agora pensando nas coisas que a gente comeu lá, faz já anos. A gente fala muito disso lá no Brasil, do Putanesca. Foi inesquecível. É verdade, é muito bom, é muito gostoso. Ele fechou, vocês portugueses são muito hospitaleiros. Ele fechou, de repente, já chegou 1 da manhã, que no Brasil você já não encontra nada. No Rio, que é uma cidade de 10 milhões de habitantes, não tem nada mais aberto dia de semana, 1 da manhã. Aqui eles estavam nos esperando, a gente comeu, e ele fechou a porta, quero mais saber ninguém, fechou a porta e a gente ficou até às 6 da manhã. E ele abria coisas, não precisava tirar coisas da gente, de vinho que ele tinha guardado. Nuno, um sujeito espetacular, Nuno, um grande chefe. E o restaurante é uma delícia. Grande lei. Olha só quantas boas lembranças. E a livraria Arquivo, óbvio. Não sei se vocês conhecem. Gregório, amanhã vai estar em Óbidos, no Fólio, Festival Literário de Óbidos. Vai estar à conversa com o Ricardo Araújo Pereira. Tu já conversaste a tua... Não sei se posso dizer admiração pelo Ricardo. Será que posso dizer assim? É um dos humoristas... Não sei se vocês conhecem o trabalho. Vagamente, conhecemos assim, vagamente. Eu vim aqui divulgar um pouco o trabalho dele em Portugal. Participas em vários festivais. Muito, a gente já está falando, a gente já tem quase um texto, assim, que a gente já tem falado em vários lugares, né? A gente falou aqui, falou lá no Brasil, falou em São Paulo e agora vai falar. E eu sou muito fã do cara, tudo que o Ricardo fala é brilhante, ele é um sujeito que devota a vida, assim, ele deu, né, vida ao humor, e eu acho lindo isso. Ele leva o humor muito a sério, ele pesquisa, ele lê sobre humor pra caramba, ele tem uma coleção na Tinta da China só de humor. Eu acho muito bonito ver isso, uma pessoa que leva o humor a sério, sabe? Para a nossa profissão é muito engrandecedor que ele exista, assim, e defenda o humor por aí. É lindo, é lindo. Acho muito foda. Além de ser um cara hilário, né? Ele é um humor brilhante, muito inteligente. E ele escreve meu próprio, sabe disso? Ele escreve o Greg News comigo. Não sabia, não. O Greg News ele colabora, ele manda. Eu mando pra ele o texto e ele me responde o texto com piadas. É verdade, totalmente de graça. Eu falei, quando ele falou, não, porque se você quiser uma contribuição, eu falei, a gente não tem milhões de euros para te pagar, Ricardo. A gente não é essas empresas de telefonia bilionárias. A gente não vai ter esses milhões que você merece. Você é o melhor autor. Não, cara, eu faço. Eu falei, sério? É nosso sonho. Imagina, o melhor momento do texto é a gente mandar o texto pro Ricardo da semana e ver as piadas que ele manda de volta, sempre maravilhosas. Então ele é colaborador do Greg News. Ricardo. Muita honra mesmo, muita felicidade. E aí a gente está sempre querendo amar coisas, sempre me chama. Uma pergunta? Eu gostava de aproveitar aqui a presença do Gregório para ler aqui já que em português há muitos anos, não sei como é que isso se chama, uma palavra, não é? Ser traído não é um grande drama. Vou repetir. Ser traído não é um grande drama. Se o amor de você estiver morno, é bom que outra pessoa esquente a cama para você se tentar no seu retorno. Temos cá em Portugal, não sei se o Gregório está a par, um juiz lá no Norte não é muito a favor desta situação. Gostava só de está a par desta situação? Eu soube. Para ele foi um drama o senhor ter sido traído. É. No fundo foi uma justificação para ela levar o pelo, é o que se diz aqui. É tristíssima essa história, meu Deus. Eu sempre achei que os juízes do Brasil eram os piores do mundo. Se esse sujeito for demitido não, o juiz não pode ser, né? Tem esse problema, quem julga o juiz? É um problema que a gente está tendo no Brasil agora.
não tem quem julgue, né? Mas o Supremo Juiz no Brasil, o Supremo Tribunal Federal, como o nome indica, está acima de todos. No Brasil, é um sujeito aqui, eu posso falar que acho que eu estou em território estrangeiro, ele não vai fazer, é um bandido. É um bandido o sujeito. O Supremo Tribunal Federal no Brasil só tem bandidos mesmo, são os piores bandidos. O Gilmar Mendes, só tem bandido. E eles são quem sustenta o Temer, quem sustenta a corrupção. O juiz, em vez de julgar, de apurar, de fazer cumprir a lei, ao contrário, ele financia a corrupção. É um negócio muito... Então, não me espanta nada esse juiz aqui de Portugal, porque o que eu tenho visto no Brasil, assim, é um negócio assustador. Se bem que me espantou um pouquinho, sim. Porque quando eu li aquela sentença do cara, e ele ainda fala assim, ele não chega a dizer ela tem sorte, mas fala, olha, em vários países muçulmanos ela seria punida com apedrejamento. E o subtexto é assim, ela deve agradecer de morar em Portugal. Meu Deus, que barbaridade. Mas não vai acontecer nada com esse cara, com a sentença, não? Não, né? Esperemos que sim. Não. Vai ser... Estamos a organizar. Estamos a organizar. Foi história do inquérito à sentença. É muito absurdo. No Brasil eles têm a Maria da Penha, é uma das poucas coisas que funcionam no Brasil, uma lei contra a agressão das mulheres, chama Maria da Penha, que é uma lei que você é inafiançável, crime... porque também no Brasil é um problema em escala industrial, né? Assim, existia uma lei que até tem um samba do Bezerra da Silva, que expressa bem o pensamento brasileiro tradicional sobre o assunto, que é você bateu na minha mulher, como é que se faz um negócio desse? Não se bate em mulher que não é sua, diz o samba. Isso daí diz o samba. Então, na sua própria mulher não tinha problema também, até há pouco tempo atrás no Brasil. Mas hoje em dia você tem uma lei, você tem a Maria da Penha, e as pessoas vão presas de fato, uma das poucas razões que as pessoas vão presas no Brasil. Hoje está certo mesmo, enfim. Porque aqui também tem a lei, atenção. Tem a lei, né? A lei existe. Mas é uma lei específica para a mulher? Há um tratado internacional que diz ao qual nós estamos obrigados. Não é específica para a mulher, é geral, Não, é é sincero. específica É porque- para a violência de género, que diz que a mulher... Género, não é só mulher, género pode ser um homem levado. Mas em que também está explícita a questão das mulheres serem especialmente vulneráveis à violência. Nós não podemos... Mas nós estamos a tratar disso, já estamos a organizar, mandámos vir uma malta do sul de Itália para tratar disso. Da Calábria, estão a chegar, entretanto. Gente boa. Gente boa. Meu Deus, cara. Muito assustador. Sim, com certeza. Olá, eu queria recuperar um pouco aí a ideia da colaboração com o Ricardo Rochebeira, porque há muitos anos não, em 2012, eu estive na Bahia, a dar aula na Universidade Federal da Bahia, e uma das primeiras coisas que os alunos me perguntaram durante as minhas aulas foi o que eu pensava do acordo ortográfico. E é engraçado porque eu hoje mesmo tenho um pedacinho do vosso trabalho sobre o acordo ortográfico, em que o Gregório faz uma rádio, digamos assim, com o Ricardo sobre os equívocos da língua, não é? E eu achei isso muito bem feito, muito inteligente, parabéns. E comecei a pensar que há tantos equívocos, para além do acordo da língua, há tantos equívocos entre a relação entre Portugal e o Brasil, que podiam ser explorados humoristicamente e que não foram até hoje, que sempre me espantou isso. Sempre foram relações mais sérias e tensas em alguns aspectos e menos, da parte do humor, foi das primeiras colaborações recentes que eu vi, tentando explorar essa parte dos equívocos entre as duas culturas, não é? Porque somos parecidos, mas não somos iguais, não é? O equívoco do outro, não é? Que qualquer pessoa, um português que vai ao Brasil sente, não é? É próximo, mas não é. E imagino que um brasileiro também sente quando está em Portugal. É próximo, é uma cultura próxima, mas não é a mesma cultura. Então eu queria perguntar, desculpe este preâmbulo enorme, para chegar à pergunta, que é, porquê que não há mais disso? Não há mais morrermos uns dos outros, sobre os nossos equívocos? Porquê que não há? Nossa, é uma pergunta muito boa e muito difícil. Eu também não sei, porque eu rio muito, eu acho muito rico de humor essa diferença, não é? Por exemplo, a diferença Brasil-Portugal.
Eu amo discorrer, sou capaz de ficar, porque eu tenho vindo, por muita sorte, eu tenho vindo muito a Portugal. Como vocês sabem, ninguém me aguenta mais. Porque as pessoas falam de novo. Então eu tô, nos últimos 2 anos eu vim muitas vezes, porque tudo que fazem eu chamo, tudo que me chamam eu venho. Então, aliás, vocês ainda ficarem sabendo, o que for, casamentos, bar mitzvah, faço, festa infantil. Então eu venho muito e adoro falar sobre essas coisas, e adoro falar com o Ricardo, que é outra pessoa que percebe muito bem, porque ele também vai muito ao Brasil, entende muito. Então eu sou muito a favor que tenham mais esse tipo de debates, assim. Porque eu acho, o que me irrita muito quando os debates eles são maniqueístas, dos dois lados, né? Seja quando falam assim, esses brasileiros são todos preguiçosos aqui, não é nem tem, é pouco, em geral a gente é muito bem recebido. Ou no Brasil, aquelas coisas de, esses portugueses nos colonizaram, como tem gente que até hoje põe a culpa do fracasso do Brasil, da nossa pobreza na colonização. Meu filho, você está há 200 anos independente, né? Mas esses filhos estão, se o cara tem 70 anos de idade, fala, não, porque meu pai, quando era pequeno, porra, você tá morando sozinho há 50 anos, cara. Aprende a se virar, né? Tem isso, sim, as pessoas estão, não, porque a colonização portuguesa foi terrível. Se a gente tivesse sido colonizado pela França, olha para a Guiana Francesa, como é que tá? Olha o Haiti, colonização francesa. Colonização, meu amigo, é sempre muito parecida nesse sentido. Não tem boa colonização, é ruim. E tem gente no Brasil até hoje que não fez, parece que não fez a psicanálise, sabe? Continua culpando os pais por todos os seus males. E eu sou contra isso também, porque eu acho uma estupidez tremenda você não se responsabilizar pelos seus atos, sabe? E ficar numa espécie de... Tem algo que a gente chama no Brasil de complexo de vira-lata, sabe? Complexo de rafeiro, que é você não dar valor à sua cultura, não dar valor a nada que é brasileiro, e só o que é estrangeiro é bom. Mas isso em Portugal é exatamente a mesma coisa. Tudo que vem de fora. E o que irrita o complexo de vira-lata brasileiro é tão grande que afeta Portugal, porque eles acham que nem a nossa colonização é melhor, sabe? Nada, nossa, assim, até nossos índios não eram tão bons, não. Melhor, a Apache nos Estados Unidos era outra coisa, nossos índios eram meio preguiçosos. Então, tudo que é ligado à nossa ancestralidade, não, esse país aqui tá fadado ao fracasso, sabe? Tem muita essa coisa do estamos fadados ao fracasso, é uma coisa que me dá, assim, horror, me dá ojeriza. E eu entendo que Portugal tenha também um pouco disso. Isso é o passado, né? Mas eu estou falando do agora. Então, eu acho que a gente não fez essa psicanálise. Nossa relação com Portugal, brasileira, não minha. O Brasil ainda tem, às vezes, uma relação que parece com um pai. A relação com Portugal, um pai distante que, sabe, que você se distanciou e você rompeu com esse pai austero. Então, muita gente ainda acha no Brasil que Portugal é um país muito religioso, sabe? A música que chega é o fado ainda até hoje, e nada contra o fado, um pouco contra a religião, mas a gente tem problema também. Mas as pessoas acham que Portugal é um país muito mais religioso que Portugal é um país muito menos religioso que o Brasil. Isso o Brasil não percebe. Acho que é mais conservador. Portugal é muito menos conservador que o Brasil. Pode achar conservador, mas em termos de legislação, por exemplo, nossa, está uns séculos à frente do Brasil. E o Brasil ainda acha que Portugal, você vai vir aqui, todas as pessoas vestem preto, senhoras com lencinhos na cabeça. Essa é a imagem que o Brasil tem de Portugal até hoje, sabe? E eu acho muito ruim, é uma falta de conhecimento que para mim me psicanalise, tem que fazer psicanálise, entender por que você não está atualizando, sabe, a versão, assim. Mas o humor pode fazer O humor pode fazer, o que eu tenho tentado fazer no Brasil, quando falo de Portugal. Pô, para mim, minha Portugal não é essa, meu Portugal não é essa, meu Portugal é o do Gato Fedorento, do Ricardo, é o da música que se faz aqui maravilhosa, que não é só fado, como todos sabem, vocês sabem. Sim, é da poesia que se faz aqui, da Matilde, que eu encontro sempre no Rio, a gente no Matilde Campilho, a gente faz encontro, fala algumas vezes juntos, tal, poema. Eu acho que tudo isso é uma tentativa também de dizer que Portugal Portugal é muito mais que isso, né? Quem falava era o... quem falava isso? Acho que esse foi Agostinho, Agostinho da Silva. Eu acho que foi Agostinho da Silva que falou que Portugal é um bonsai, né? Lindo isso. Que tem proporções gigantescas dentro de um território pequeno. E eu acho que é muito isso, assim, o território é pequeno, mas é uma árvore, uma espécie de baobá, sabe? Uma árvore que, se você vê de longe, fora de proporção, uma árvore gigantesca, mas dentro de um lugar pequeno. E isso se manifesta, acho que o Brasil ainda não vê essas proporções, sabe? E é uma pena, porque
claro, essa visão de Portugal acaba revelando uma visão pobre do próprio Brasil sobre ele mesmo, sabe? Agora, desculpa, estou a pedir para aproximares um bocadinho mais. Perdão, eu estou esquecendo. Aquela malta também E agora gosta vai de ficar ti. sem- agora. Claro, A malta perdão. também gosta de ti. Claro, agora aqui vai melhorar. Já essa aqui não gosta muito não. E temos mais uma pergunta, desta vez é Daniel. Não é bem pergunta, mas eu gosto muito do Ricardo Araújo Pereira Eu também. e gosto muito do brasileiro. Eu até já cheguei a falar brasileiro com professor de ciências sem querer lá na escola, porque eu passo a vida a falar brasileiro. Fala um pouquinho pra gente, então. Eu tenho um pouco de vergonha, mas eu gosto de falar. Pois, Ficaste com vergonha agora, foi? é raro eu estar com pessoas brasileiras. Já estive com uma menina que era pequenina, da minha idade, que ela era parecida com esta menina, que é amiga da Mariana. É muito parecida, só que era mais pequenina. E ela chamava-se Maria Clara. E sempre que eu falava com ela brasileira, porque esqueci completamente que falava português. Mimi, faz uma pergunta ao Gregório. Como Faz uma pergunta. Aquilo que gostavas de saber do Gregório, faz lá. Tu quando escreves gostas de... imaginas-te a dançar? Pronto. Quando eu escrevo, se eu me imagino a dançar? Uau, essa é a melhor pergunta que eu já... Cara, essa pergunta foi maravilhosa mesmo. Nossa, eu não. Mas a partir de agora eu vou tentar. Eu gosto muito de dançar, desde os 4 anos. E sempre que eu faço alguma coisa eu imagino a dançar. Que lindo isso. Eu escrevi um mini livro, só que não sei porquê. Vai fazer um passinho para o Gregório. Vai lá fazer um passinho para o Gregório. Não. Tem um passinho? Não. Acho que não. Como assim um passo, alongamento, pirueta, um golpe. Gostavas de fazer um bocadinho. Qual? Vai lá, Mimi, vai. Vai, um passinho pra gente. Não é um passo, é um alongamento que eu vou fazer. Não Tá. sei se consegue. Eu posso filmar? Eu posso botar no Instagram? Não sei se consegue ver. Caraca! É um esparguete. É esfregada. Esparguete, é isso. Adorei, parabéns pelo esparguete. Eu não sei fazer nem perto disso. Mas eu adorei. Já Parabéns. agora, pegando na história da dança, há outro tipo de... outra forma de arte que aches ligada à tua escrita, ou que penses na tua escrita como cinema, como pintura, como... Eu gosto muito de música. Música, se eu nascesse de novo, assim, eu gostaria de ser músico, se eu fosse, sabe? Porque eu acho que deve ser uma delícia, né? Primeira coisa de você não depender de uma língua só, se poder... É uma espécie de língua universal, né? E isso daí deve ser uma delícia, se comunicar com pessoas que não necessariamente nem falam sua língua através da música. E fora que ela fala também com emoção, ela fala com um lugar que não é só intelectual. Porque o humor, pelo menos o humor que a gente faz, claro que ele pode ser só físico, pode ser só humor físico, mas o humor ele é mental, ele é um exercício mental, né? Ele é algo que, ele é um jogo de criação de expectativa, reversão de expectativa. Ele precisa de uma série de acompanhamento. Por exemplo, não existe você
fazer humor, fazer uma peça, um stand-up, enquanto as pessoas estão conversando, enquanto elas estão numa festa, ou enquanto elas estão namorando, enquanto elas estão, né? Não existe. O humor, ele pressupõe, o teatro, de modo geral, ele pressupõe uma atenção completa. Você tem que parar, agora eu vou ver teatro. Uma das coisas chatas de ver teatro é isso. Agora vamos ver, você tem que ficar, tipo, pressupõe uma atenção, você tem que acompanhar tudo. E eu adoro que a música não. A música você pode estar fazendo coisas e ouvindo, ela pode ser uma companheira. Né? Então eu invejo muito isso nos músicos, assim, o fato de que eles acompanham você na sua vida, você leva eles com você. Né? Eu acho que essa daí deve ser uma delícia da música. Aliás, o que eu mais gosto na poesia é que ela tem um pouco isso, tipo, a coisa de decorar poemas. Os poucos poemas que eu sei eu levo para a vida inteira, são amigos quase, né? Decorar é uma coisa muito boa. Hoje em dia é meio demonizado na escola o fato de saber coisas de cor. Na minha escola decorava, uma escola meio careta, tinha 1000 problemas assim, mas tinha uma coisa boa, que a gente aprendeu muitas coisas de cor. Tinha um poema que tinha que aprender e tinha que recitar para todo mundo. E eu acho isso barato, eu adoro isso, porque os poemas eu sei até hoje. E é um presente quando você sabe uma coisa de cor, né? Você leva ela para a vida. Tem uma peça de um dramaturgo português que eu gosto muito, que é o Tiago Rodrigues, o By Heart, uma peça que ele fez, que é sobre saber coisas de cor. E ele fala sobre isso, ele ensina a plateia todo um poema, e no final ele diz: vocês ganharam um poema, vocês vão levar para a vida inteira com vocês. E desculpa resumir uma peça que é muito mais profunda do que só isso, mas é linda. Tem, aliás, o texto está publicado para vender também, é um texto lindo. E eu acho que é uma pena que a gente não decore mais coisas. Além de ser um exercício de memória, né? Você, quanto mais coisas de cor você sabe, não é que ocupa, não é como um computador que ocupa, é um músculo. Quanto mais coisas você sabe de cor, mais coisas você consegue aprender de cor. É um exercício mesmo, decorar coisas. E quando você decora elas, ninguém consegue tirá-las de você. É lindo isso assim, é uma coisa que fica... Só o Alzheimer, desculpa, mas... Fora, desculpem, foi um bom amigo, mas... Veio. E aí fiz isso pra você, enfim, o meu sonho, eu acho lindo quando... O meu sonho é que as pessoas levem, sabe, quando as pessoas falam isso, seu poema, eu levo comigo, sei de cor, é a coisa mais linda do mundo, que você tá com a pessoa, você tá dentro dela, você tá levando, sabe, levar as coisas, e aí o Thiago fala inclusive disso, né, que by heart, saber de cor, uma coisa é saber pelo coração, assim, você leva algo dentro do seu coração, é lindo. Lembrei-me agora de ouvir falar disso, de um texto, da poesia, da música e ser uma companhia. Lembrei-me do teu texto, Amizade Platónica, onde falas, começa assim o texto: fiquei melhor amigo do António Prata sem que ele soubesse. Li o livro Douglas, de outras histórias, presente do Fernando Caruso, amigo meu, que já era melhor amigo do Prata sem que ele soubesse. Não parecia que eu tinha lido o livro, parecia que eu tinha sentado num bar com o Prata e que ele me tinha contado o livro inteiro. E falando assim, parece que foi chato, mas não foi. Foi muito legal. Tanto é que a gente ficou melhor amigo à primeira vista, sem que ele soubesse, é claro. Isso acontece muito com escritores, com músicos, é isso. Essa amizade... Eu acho que escrever é sempre uma relação afetiva, e ler é sempre uma relação afetiva. Ler é conhecer alguém, né, basicamente. Mesmo que esse alguém seja uma invenção do autor, é uma pessoa, é uma relação. Todo livro que você pega é alguém que você vai conhecer, e é uma amizade nova que você vai fazer. E eu acho que o cronista mais ainda, né? Porque a crônica é um papo, é uma conversa. A boa crônica parece que você está ouvindo, que você não está lendo. Crônicas que eu mais gosto, parece que você sentou num bar, num lugar, numa esquina, num ônibus, está ouvindo alguém falar. Então eu tenho essa relação com algumas pessoas. Eu falei do Prata, mas o Ricardo era outro. Quando eu li, você lê as crônicas dele, você fica amigo, próximo dele. No Brasil tem uma tradição boa de crônica também, do Rubem Braga, do Paulo Mendes Campos, dos bons cronistas, assim, o Veríssimo, cronistas que viram amigos seus. Né? E aqui também, em Portugal, claro, enfim, o Miguel Esteves Cardoso, um cara que eu adoro, né? Que você vira amigo dele, né? Você sabe tudo da vida. Quando você lê um livro, claro que você não sabe nada, que é tudo uma invenção, claro que... Mas ao mesmo tempo não é, ao mesmo tempo não, né? É isso que ele escolheu revelar, então é uma pessoa que você conheceu ali, mesmo não sendo ele, é alguém. E eu adoro isso, porque a melhor parte dos amigos imaginários é que eles não te decepcionam, né? Quase nunca. E não morrem também. Você
você leva eles para a vida, eles mudam eles. Então é uma delícia ter amigos imaginários, amigos literários. Você leva eles para a vida inteira. É isso. Para não precisa ir no aniversário. Não precisa das partes chatas. Não precisa, só fica com a parte boa. Agora, temos mais uma pergunta, é isso? É o João. Não, força, por favor. Posso inverter um poema teu? Claro. Se quiseres transar em terra lusa, jamais alcançarás algum sucesso. Em levantar de um português a lusa, se não tomar em baldes de expresso. Bebe mais café do que seu fado. Nesse país viciado em cafeína, jamais sequer beijei uma menina. Não tivesse antes sedupado, não importa o trabalho que dedicas, não farás nem terás bicos sem bicas. E voltando acima, tu dizes, ninguém faz amor em Portugal sem antes passar horas no café. Tu queres dizer o quê? Que em Portugal o café é o Viagra, um tipo de Viagra? É um pouco isso, né? Você sabia que o CEO do Tinder veio a Portugal para tentar entender, isso é verdade, tá? Por que as pessoas conversavam tanto no Tinder em Portugal? Os portugueses ficam anos batendo papo. Vocês adoram papo, vocês adoram café. Adoram. Você tem que tomar uns 3, 4 cafés antes de sair com a pessoa aqui. No Brasil, meu amigo, é no máximo uma cachaça. Um chopp. Resolve num chopp. Aqui tem primeiro um café. Às vezes você encontra a pessoa já à noite, fala assim, não, vamos marcar um café. Aí você marca um café para marcar um outro café. Às vezes você conhece antes a família da pessoa. A família, o irmão, o seu avô. Você vai no Natal na casa da pessoa. Né? Em Portugal é muito assim, cara. É assim, é o culto ao café. E tem uma coisa engraçada que os portugueses ou estão casados, ou estão se divorciando. Já percebeu? Meus amigos todos assim, não, tá foda, como é que você tá? Tá foda, tô no meio de um divórcio. Ah, é outro? Porque a gente falou 2 anos. Não, é o mesmo. Tudo se bota, cara. Aí eles se apaixonam de novo, mas não tem um momento de ele estar solteiro, bem, não, tô ótimo, tô bem solteiro, não. Eles emendam uma solteirice no outro. Tem uma crônica do Miguel Esteves Cardoso sobre Portugal que eu amo, que é, eu vou agora parafrasear, que eu não lembro como é que é exatamente, mas esse é um país em que toda a gente está pensando em outra gente. Ele não sei se é por causa das navegações, ou se é porque depois tiveram muitas pessoas que emigraram, não sei se é o que é, mas tem todo mundo aí em Portugal está pensando em outra pessoa que não está. Toda a gente está pensando em outra gente. É um pouco sobre isso também, esse poema. Assim, eu vim muito a Portugal e tomei muitos cafés. E nada. Tive uma overdose de cafeína. Uma overdose de cafeína, tudo que eu tive. E muitos amigos, claro. E amigas. Se não houver mais nenhuma pergunta, eu gostava... Peço que não há. Eu gostava de terminar com uma citação de Essa de Queiroz, que retirei do livro As Farpas. Eu gostava que tu comentasses esta citação, que é: vamos rir, pois. O riso é uma filosofia. Muitas vezes o riso é uma salvação. O que é que achas? Concordas? Eu torço muito para que seja. No sentido que eu acho que o riso talvez não mude nada, não é? Eu acho que é aquilo que o Ricardo sempre brinca, fala assim, você conhece a piada que acabou com a Segunda Guerra? Não, é porque não foi uma piada. E tem um pouco isso, assim, não foi uma piada que mudou o mundo. As piadas, de verdade, elas não tem uma... Né, entre as piadas e a penicilina, obviamente, a penicilina, assim, então o humor não é que ele salve vidas literalmente, mas ele torna a existência muito mais suportável. Então o mundo provavelmente vai acabar em algum momento. Acho que a gente está arrumando ao apocalipse, infelizmente. Mas o mundo não vai acabar com o apocalipse, mas ele vai fazer a gente se divertir enquanto isso, né? E eu acho que isso é o mais importante. Ele não adia a morte, ele não... também um pouco abrevia ela, mas ele faz com que a gente se divirta até que ela aconteça. Ele faz com que o caminho seja suportável, né?
e organiza de forma a ver alguns... Tem coisas que só a piada explica. Não tem coisas que só humor, como a morte mesmo. Assim. Tem coisas que só humor e a poesia, mas enfim, acho que são coisas muito parecidas, como eu estava dizendo, ajuda a organizar. Pelo menos para mim. Então, é isso. Eu acho que nessa absurda passagem nossa pela Terra, sem sentido, né? Sentido específico, o humor não é que necessariamente ele dê um sentido, mas ele preenche, ele torna a gente mais... Ele tem uma frase boa do Laerte, que é uma cartunista que eu adoro no Brasil, recomendo muito a Laerte, e é uma cartunista que uma vez ela falou uma coisa ótima, que é: o humor na guerra não serve só de munição para os soldados, mas também de alimento para as trincheiras. E eu acho bonito isso, assim, a ideia de que a gente precisa não só combater, a gente não precisa só de armas e munições e embate, a gente também precisa se alimentar de humor ou de poesia, a gente precisa lembrar disso assim, o tempo todo, que isso torna a existência muito mais prazerosa. Pode não mudar o mundo, mas tem com certeza algo a dizer ao mundo isso. Isso, total. Como a poesia. Agora, queres terminar com uma leitura? Bom, já que a gente falou de fim do mundo, você tem alguma sugestão? Já que a gente falou de fim do mundo, eu vou ler um sobre o fim do mundo então. Deve ser um transtorno paranoide, mas penso sem parar no fim do mundo. Se pintar na atmosfera um asteroide, ele chega lá em casa num segundo. Não se vê, mas no céu, agora mesmo, atravessam milhões de meteoritos. São bolas de canhão cruzando a esmo e se alguma acertar-nos, estamos fritos. Agorinha acontece um tiroteio, só tem bala perdida e aqui no meio a gente se preocupa com azia, marcas de carro, glúten, adultério. Nada merece ser levado a sério. Os cometas te deram mais um dia. Você já tinha lido esse, né? Desculpa, então eu li só quando eu fui lendo que eu falei, ela já leu, eu também, desculpa. Não, você leu muito bem, só no meio que eu fui percebendo. Então eu vou ler um que não é sobre isso. Tá aqui, sobre amor então, um poema de amor para os corações apaixonados. Ah, o amor, te dirão, é coisa séria, mas depois de brincar de gato e rato, quem brincou já não quer pagar o pato, e do amor só herdamos a bactéria. Depois da tempestade, a miséria. Quem comeu já não quer lavar o prato, o que te resta, amigo, é muito chato e alguma outra doença venérea. Não acreditem no que diz a mídia. Amor só dá em filhos ou clamídia. Sim, eu sei que parece boa ideia, mas o amor é pior que hanseníase. Se você tiver sorte é candidíase, se você não tiver é gonorreia. Senhora,